qual o objetivo da aula de hoje? Aprofundar nossos conhecimentos sobre o que foi o Brasil nas décadas de 1940 e 1950. Governo Dutra, o retorno de Vargas, JK e aspectos da cultura e da sociedade. Dividiremos esses temas todos em 2 encontros, de forma que você possa aprender com bastante calma. Para começarmos, como será que o contexto do pós-guerra foi sentido em nosso país? Vamos pensar aqui um pouquinho juntos, tá? O posicionamento do Brasil junto aos aliados contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial tornou a ditadura de Vargas, exercida desde 1937, uma contradição. Lembrem-se que Vargas ficou em cima do muro tanto quanto pôde. Ele tentava estabelecer uma relação de amizade e parceria tanto com o eixo, com a Alemanha nazista, com a Itália, com o Japão, mas também com os aliados, tentando demonstrar uma política de neutralidade. Todavia, essa política de neutralidade foi forçada a ser rompida, muito por pressão dos Estados Unidos. Então, Vargas acaba, por meio da pressão americana e por meio também de algumas vantagens que o Brasil obteve, adentrando na guerra ao lado dos aliados. Tá? Então, Vargas, um ditador, vai lutar contra as ditaduras europeias. A nação brasileira, que apoiou o envio de tropas para combater esses regimes totalitários na Europa, não poderia mais aceitar a presença de um regime autoritário no próprio país. Diante da solicitação popular para o fim do Estado Novo, Vargas passou a articular as estratégias para a transição, pois pretendia deixar a presidência, mas não a política. Nessa época, intensos debates e movimentos em prol da anistia de pessoas exiladas durante o Estado Novo ganharam as ruas e foram veiculadas por jornais de todo o país. Quais foram as antigas e as novas organizações partidárias atuantes nesse contexto? Você sabe? Abra seu livro na página 53. Se você não fez isso ainda, dá uma pausa no seu vídeo e vai lá. Vamos observar aqui juntos a imagem no canto superior direito, tá? Responda aí comigo, mentalmente, aí pense sobre o que foi o queremismo? Essa palavra esquisita, O que foi o queremismo? Queremismo vem de querer. Qual a figura que estava sendo referenciada nesse movimento? Getúlio Vargas, certo? Você consegue ver ali vários cartazes com o nome dele. Então, já a gente vai voltar ao Vargas, tá bom? Aguenta um pouquinho aí, porque antes de voltar ao Vargas, nós vamos falar sobre o governo do Dutra, ok? No plano político, o governo Dutra foi marcado pela contradição. O presidente Dutra promulgou uma Constituição que garantia alguns direitos à população. Entretanto, tomou medidas que limitavam a liberdade de expressão. A Constituição, por ele promulgada em 1946, estabeleceu um mandato presidencial de 5 anos e ainda assegurou o voto universal e secreto para os brasileiros maiores de 18 anos. Porém, excluiu os analfabetos. Gente, excluir os analfabetos nesse cenário, nesse contexto, é você excluir a grande parcela da sociedade brasileira que nessa época era analfabeta. Ele exclui também os militares e os religiosos. Importante frisarmos que seu governo decretou a ilegalidade de associações trabalhistas não vinculadas ao Estado, proibiu movimentações populares, associações sindicais e manifestações políticas de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro. Lembrem-se, queridos, quando Vargas é presidente do Brasil, a gente está entrando no auge da paranoia da Guerra Fria, no auge da política, da perseguição anticomunista aqui do lado ocidental do mundo, e anticapitalista no lado oriental do mundo. Dessa forma, será que podemos dizer que o seu governo foi marcado pelo conservadorismo? O que vocês acham por tudo que eu falei aqui? Sim, Além da aliança, além desse conservadorismo, nós também podemos destacar a aliança que ele estabeleceu com os Estados Unidos e também com o bloco capitalista. Queridos, ainda sobre o Dutra, é super importante a gente lembrar que ele, ao ser eleito, ele tinha a plataforma do chamado Plano Salter. Saúde, alimentação, transporte e energia. E o Dutra nutria uma admiração muito grande pelo modelo americano.
Dutra era um militar que teve relações com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passou uma temporada nos Estados Unidos e ficou muito satisfeito com o que viu lá e acreditava muito na possibilidade de implantar aquele modelo dentro do Brasil. Então ele vai promover uma verdadeira abertura do mercado nacional para a importação de bens americanos. Esta abertura ela vai, de certa forma, fazer com que o consumo no Brasil de bens importados aumentasse muito. Isso teve efeitos positivos, não é, que podemos apontar, que é o fato de que a indústria nacional passa agora a ter como concorrente produtos importados que exigem dessa indústria uma maior inovação para que ela pudesse então se fazer aí mais competitiva, mas por outro lado isso fez também com que as reservas cambiais brasileiras passassem a sofrer aí esgotamento, né? Porque se gastava muito agora com importações, tá? Isso também obviamente vai afetar a indústria nacional, que era a grande geradora de empregos, né? Então isso tudo faz com que o governo Dutra, do ponto de vista econômico, fosse um governo bastante ambíguo. Porque por um lado houve um crescimento do PIB brasileiro na época, que alguns economistas colocam na ordem de aproximadamente 6%. Mas por outro lado, né, a indústria nacional foi afetada, o emprego foi afetado e as nossas reservas cambiais também diminuíram. Então é super importante você estar atento a essas, vamos chamar assim, dessas contradições que o governo Dutra passou. Ok, gente? Falar do Vargas agora, galera. Para compreendermos o retorno de Getúlio Vargas ao poder, sugerimos que você analise o cartaz da campanha para a presidência nas eleições de 1950, contido na página 54. Eu vou abrir aqui com você, tá? Note aqui o cartaz, né? Um Vargas bastante sorridente. E ali, como está explicado no teu livro, durante o Carnaval de 1950, a marchinha mais cantada tinha o seguinte refrão: bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O que essa música nos diz sobre esse contexto? Você é capaz de dizer? Queridos, nós temos que nos lembrar que o Vargas, quando ele sai do poder, mesmo diante de todo aquele movimento pelo fim do Estado Novo, quando ele sai do poder, o próprio movimento queremista nos mostra que o Vargas ainda tinha, perante a classe trabalhadora brasileira, um respaldo muito grande. Ele era ainda uma pessoa muito benquista por uma parte da sociedade brasileira. E isso tudo nos ajuda, não é, a entender um pouco como que ele conseguiu ser eleito nos anos 50. Ao renunciar ao poder em 1945, conta-se que o ex-presidente afirmou: voltarei nos braços do povo. Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil pelo voto direto. Aliás, foi a primeira vez que o Vargas chega à presidência por meio de voto direto, tá? Todas as outras 3 situações lá na era Vargas não teve voto direto. A aproximação entre Brasil e Estados Unidos, com o Vargas no poder, vai sofrer um revés por causa da política populista e nacionalista do presidente Vargas. Defendia-se o desenvolvimento da indústria nacional e a diminuição de capital internacional pela economia brasileira. Vai fazer o lançamento da campanha O Petróleo é Nosso, que vai ocorrer em 1952, com o objetivo de mobilizar a opinião popular em torno da necessidade de se estabelecer um monopólio sobre a extração petrolífera no Brasil. No ano seguinte, nascia a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, que é hoje chamada de Petrobras. Indústria estatal que passou a deter o privilégio de exploração e refino do petróleo no Brasil. Tinha um monopólio, portanto, né? Esse monopólio vigorou no Brasil até a década de 90. Podemos dizer que durante os primeiros anos da década de 50, o custo de vida aumentou sensivelmente no Brasil. E hoje, como você pensa o custo de vida em sua cidade? Quais semelhanças e quais diferenças do período retratado? Esse ir e vir no tempo é bem importante para o estudo de história, você concorda? Aliás, lembre-se também, né, das tuas aulas lá do primeiro ano do ensino médio. A história ela é estudada não por uma erudição para se conhecer o passado, mas principalmente para que a gente possa compreender o nosso presente, os nossos problemas atuais. Conforme eu comentei com vocês, o aumento de custo de vida que os brasileiros começaram a enfrentar no início dos anos 50 acabou fazendo com que Vargas se desgastasse um pouco com as classes trabalhadoras.
Só que ele não poderia perder esse poder, era a base de sustentação do seu governo. Então ele começa a incorrer em algumas medidas para tentar, de certa forma, sanar parte desses problemas dos trabalhadores. Uma das medidas vai ser nomear para o cargo de ministro do Trabalho, que na época era o cargo mais importante, tá? Dos ministérios todos que existiam. Ele vai nomear um sujeito chamado João Goulart, um jovem político do Rio Grande do Sul. E o João Goulart vai então propor uma política de aumento do salário mínimo na ordem de 100%. Esse aumento de salário, que beneficiaria obviamente os trabalhadores, mas por outro lado prejudicaria os empregadores, fez com que ele fosse alvo de muitas críticas por parte da elite brasileira e por parte daqueles que eram expoentes do liberalismo brasileiro. Essas críticas davam conta de acusá-lo de ser um socialista. Diante desse cenário todo, a oposição começa a se fazer cada vez mais ferrenha contra Vargas. E o principal opositor que ele tinha era um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era uma das grandes lideranças da UDN, um partido político liberal da época. Lacerda e Vargas vão trocar farpas, né, publicamente várias vezes por meio da imprensa. O Lacerda, inclusive, né, tinha um jornal próprio em que ele dedicava muitas linhas desse jornal para escrever críticas a Vargas. E vai acontecer que em 54 o Lacerda vai ser alvo de um atentado a tiros. E esse atentado matou Rubens Vaz, que era um major da aeronáutica. E as investigações policiais da época deram conta de que o mandante desse crime foi um sujeito chamado Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Então a opinião pública da época automaticamente associou, não é, o Gregório ao Vargas, e Vargas passou a ser classificado como mandante desse atentado. Isso tudo foi um estopim muito forte, foi uma pressão muito forte, que terminou, não é, com o trágico suicídio de Vargas em agosto de 1954. Ok? Deixemos como tarefa final um pedido para o nosso próximo encontro. Abra o Positivo On e vá até a Britânica. Você costuma utilizá-lo em seus estudos? Caso não, fica o convite. Pesquise imagens e informações sobre as lideranças políticas retratadas na aula de hoje. Se você prestou atenção no início, já sabe que na semana que vem falaremos de Juscelino Kubitschek. Portanto, já pode ir buscando mais informações sobre ele. Traga suas dúvidas mediante pesquisa prévia. Isso se chama Sala de Aula Invertida. Gostamos de inovar e proporcionar a você formas diferentes de estudo. Mãos à obra, que agora é com você, e eu te vejo semana que vem.